Hoje a gente dá continuidade às nossas palestras associadas ao nosso ciclo de webinários da UAX em casa. Hoje quem palestra para a gente é o professor Rafael Leite, da UAX. Ele vai compartilhar um pouco da experiência dele fazendo uma palestra sobre curtos-circuitos em sistemas de potência. Eu vou deixar todo mundo na versão silenciosa, né, durante a palestra. Se houver perguntas, vocês podem ir digitando no chat, daí eu vou dando uma olhadinha nas perguntas. Caso seja necessário, eu interrompo o Rafael no momento que a pergunta chegar. Se for uma pergunta que pode ficar para o final da palestra, aí no final da palestra a gente passa para ele. Eu agradeço, Rafael, pela participação. Rafael, é com você. Eu que agradeço. Bem, senhores, bom dia. Espero que vocês estejam todos bem aí, né, nesse momento que a gente está passando. Espero que estejam se cuidando, tá? Que é o mais importante, é a saúde em primeiro lugar e o resto depois a gente corre atrás. Bem, hoje a gente vai comentar um pouco sobre curtos-circuitos em sistemas de potência, né? E o escopo da apresentação é basicamente resumido a esses tópicos. Vamos fazer uma breve introdução, falar acerca das definições que são usualmente dadas para um curto-circuito, né? Quais são as causas, as possíveis causas que ocorrem, que fazem um curto-circuito ocorrer, quais as consequências disso, né? Imagino que vocês já devam ter visto, tanto pessoalmente quanto de maneira online, né, o que é um curto-circuito, o que é que ele pode causar, mas a gente vai tentar mostrar outros cenários aí, tá, do ponto de vista mais amplo, por exemplo, do sistema elétrico brasileiro. Falar acerca da localização desse curto-circuito, né, quais são as formas de se localizar esse curto-circuito. Será que de fato é importante essa localização? Quando a gente fala do ponto de vista da nossa casa, né, é muito fácil encontrar um curto-circuito se você já tiver algum curto em casa, porque o disjuntorzinho ele vai lá, desarma e você sabe que em determinado local você teve um problema. Do ponto de vista do sistema de distribuição, aí imagine a CELP alimentando todo o Pernambuco, né? Você tem um curto-circuito aí no sistema, muitas vezes é o pessoal que liga para a CELP para informar que há um curto-circuito naquele sistema. Será que não existe nenhuma forma de se localizar isso de maneira mais automática, digamos assim? E aí vamos também tecer alguns comentários rápidos sobre qual é a atuação do engenheiro nessa área, né? O que é que o engenheiro faz em termos de curto-circuito no sistema? Como é que ele atua? Onde é que ele pode atuar, por exemplo? E quais são as tendências aí nessa área de localização, né? O que é que há de mais novo, ou melhor, o que é que se pretende chegar aí nos próximos anos, tá? Bem, então, em termos de definição, ou de introdução, perdão, esses curtos-circuitos, eles são normalmente resultantes de falha, né? Falhas internas, por exemplo, falhas nos equipamentos. Não sei, nas minhas aulas eu normalmente costumo perguntar aos alunos, né, o que é que eles experimentam dentro da casa dele em termos de falhas de equipamentos. Por exemplo, se os equipamentos já experimentaram falhas, por exemplo, de isolação, uma geladeira lá, um micro-ondas, até uma lâmpada, né? O que é que seja, essas falhas podem dar origem a um curto-circuito, ou pode ser falhas externas no sistema elétrico. E aí a gente tem, por exemplo, os raios, né? Na nossa região aqui nós não temos muitos raios, mas se você for lá para o Sudeste, aí Fernando pode nos iluminar melhor, imagino que lá em São Paulo devia ter muito mais raios do que aqui, né? E esses raios, eles podem chegar a causar curto-circuito no sistema e comprometer toda a alimentação, né? O fato é que esses curtos eles são prejudiciais ao funcionamento correto do sistema. Obviamente, se ele é algo que não faz parte do sistema elétrico, porventura ele ocorra, ele vai ser prejudicial, né? Mas de que ponto? Basicamente, vão causar maiores perdas principalmente por calor, tá? Vai aquecer os condutores e isso aí pode acarretar em uma série de outras consequências. Pode causar esses danos térmicos que acabamos de comentar, mas também danos mecânicos, né? E aí, retorno à casa de vocês, por exemplo, se vocês já viram, por exemplo, um curto num ventilador ou no micro-ondas, o que será que aconteceu com o motorzinho lá? Será que deu tempo dele ter algum dano mecânico ou não, né? Isso a gente vai comentar com mais detalhes depois. E, obviamente, vai causar uma redução da qualidade de vida desse serviço prestado, já que se você tem maiores perdas, danos técnicos, danos mecânicos,
a tua qualidade de serviço ela pode ser afetada, certo? O fato é que, diante disso tudo, desses elementos prejudiciais ao sistema, esses curtos eles devem ser localizados e reparados da maneira mais rápida possível, né? Uma vez que ele persiste no sistema de maneira prolongada, os danos começam a ser cada vez maiores e aí, às vezes, esse reparo ele se torna inviável, sendo necessária a substituição dos equipamentos, né? Ou das linhas, ou seja lá o que for. Então, eles têm que ser localizados e reparados de maneira mais rápida, tá? E aí, do ponto de vista de definição, né? Lá na teoria de circuitos, vocês já devem ter visto sisteminhas desse tipo, que é composto por uma fonte de tensão. Vocês conseguem ver o mouse aí, não? Fernando? É visível, Rafael. É visível, né? É visível. Certo. Você tem uma fonte de tensão, né? Uma impedância, por exemplo, do gerador, e aí você tem outras impedâncias do sistema elétrico. Então, lá em circuitos, vocês veem sisteminhas dessa forma aí, simplificados, com impedâncias pontuais. À medida que a gente vai para o sistema de distribuição, por exemplo, eu retorno ao exemplo da CELP, você passa a ter uma subestação que fornece essa tua energia, né? Uma unidade de transformação, que é um transformador que normalmente está dentro da subestação, e aí você tem alimentadores que vão abastecer suas cargas. Nesses alimentadores, você começa a ter ramificações. E aí, por exemplo, lá na nossa Waxa, né, lá no prédio, que porventura eu já estou com saudade faz tempo, você tem um alimentador que pode sair lá de Pirapana, que é uma subestação que está próxima ao Waxa, né, que vai alimentar aquele shopping Costa Dourada. E aí você tem uma série de ramificações que vai alimentar as casas da região, outros galpões logísticos, né, outras empresas. E aí você começa a ter um espalhamento desse sistema elétrico, do ponto de vista que ele vai ficando cada vez mais complexo, né? O fato é que, independente se teu sistema é esse simplificado, ou se teu sistema ele é esse aqui mais complexo, você pode ter aí, por exemplo, a ligação aí não intencional de um fio, seja nesse sistema elétrico, nesse circuito elétrico, ou no sistema aqui da célula. Um contato de algum elemento aí estranho à instalação pode fazer um caminho aí não intencional para a Terra, por exemplo. Então, tipicamente, a definição mais objetiva que temos de um curto é um caminho não intencional que tem uma impedância nula, né? Essa impedância nula vem da teoria, que é um caminho aqui, veja que não tem nenhuma impedância nesse traço vermelho, que é aquele caminho preferencial para a corrente passar. E aí, de fato, né, se a gente relembrar da lei de Ohm, né, onde corrente e tensão são relacionados diretamente por essa expressão, né? Se o curto-circuito é uma impedância nula ou muito pequena, quanto menor esse valor de impedância, maior esse valor de corrente. Então, o curto ele se caracteriza basicamente por uma elevação na corrente do circuito. E aí surge uma diferença, mas qual é a definição de curto? Qual é a definição de sobrecarga? Será que eles são análogos ou não, né? Bem, do ponto de vista de curto, nós vimos que se trata de uma ligação aqui não intencional. Você tem aqui essa linha vermelha fechando um circuito com essa fonte. Do ponto de vista de sobrecarga, você pode ter o mesmo circuitozinho até a impedância Z3 e aí começa a acrescentar impedância Z4, impedância ZN, ou seja, você começa a aumentar a carga do teu sistema. E à medida que você vai aumentando essas cargas, basicamente a tua corrente ela vai aumentando e possa ser que esses condutores que alimentam essas cargas, eles fiquem sobrecarregados, ou seja, conduzam correntes aí acima dos que são especificados. E uma imagenzinha aí típica, né, que acontece, são extensões desse tipo. Você começa a empurrar equipamentos nessas extensões. Essas extensões, normalmente, por fins comerciais, digamos assim, ou econômicos, elas são feitas com cabos de seção transversal pequena, né, menor do que a norma estabelece para circuitos de força. E quanto mais carga você vai adicionando nessas extensões, maior a corrente que passa por ela, e aí isso pode vir a trazer algum efeito prejudicial, né? Normalmente a diferença para o curto é o seguinte: o curto ele já vem logo para estragar tudo, né? Então
essa consequência aqui do curto-circuito, ou seja, liberar energia na forma de calor a ponto de chegar ao incêndio aqui, no curto-circuito, normalmente, ele é praticamente instantâneo. Então, ocorreu o curto, alguns tempos depois, se nada for feito, você pode ter aí a incidência de fogo ou algo do tipo. Na sobrecarga, isso também pode acontecer, tá? Isso não é evitado na sobrecarga, não. A questão é que isso demora um tempo mais considerável para que chegue a esse ponto de queimar os objetos. Tá? Então, tome cuidado com essas situações que vocês têm na casa de vocês. Sugiro aí que vocês até calculem a corrente que passa por aqui. Tem como calcular a corrente de cada carga dessa, por exemplo, um celular, uma televisão. Você sabe qual é a corrente de todos e ver qual é a corrente que está passando na extensão para que vocês possam usar com segurança. Né? O ideal não seria tê-la, mas se tiver, que vocês façam com segurança para evitar que essa situação de sobrecarga desencadeie aqui nessa situação de incêndio. Né? Mas em ambos, essas correntes que passam no circuito são tipicamente superiores à nominal. Uma pergunta que eu vou fazer nesse momento e procurarei responder depois será que um curto-circuito ele vai ter sempre uma corrente superior à nominal, né, aquela que foi especificada no projeto? Será que essa corrente ela não pode ser menor do que a corrente especificada? Né? E aí, para vocês pensarem aí, enquanto nós chegamos lá na frente. Tá? O fato é que esses curtos, do ponto de vista do sistema elétrico, eles podem ser causados aí por alguns fenômenos naturais. Um dos mais típicos e um dos que mais ocorrem no sistema elétrico são basicamente as descargas atmosféricas. Imagino que vocês já viram aí nos noticiários, por exemplo, o pessoal utilizando o celular no carregador durante tempestades e às vezes o carregador explode, né, a própria bateria do celular. Claro, isso envolve uma série de outros contextos, por exemplo, o dispositivo que você está usando para carregar o celular e tudo mais, precisa de regulamentação da Anatel e por aí vai, mas o fato é que essas descargas atmosféricas elas podem induzir sobretensões no sistema e essa sobretensão pode ser submetida ao teu carregador que está lá na tomada, né, e você pode sentir um impacto. Não estou dizendo que isso vai ocorrer sempre que tiver um raio, não, mas é possível que situações desse tipo ocorram, principalmente se teu sistema de proteção contra isso não for bem dimensionado. Outra causa basicamente são as queimadas. Às vezes, quando a gente viaja, eu viajo muito a João Pessoa e às vezes até presencio queimadas desse tipo. O fato é que você coloca fogo, né, na vegetação e esse fogo ele emite uma fumaça, né, uma certa fuligem, cuja fuligem pode danificar esses isoladores. Eu não sei se vocês enxergam aí, mas nessa torre de transmissão existem uns isoladores onde o mouse está, que é onde o condutor ele vem, passa por aqui e dá continuidade. Então você pode danificar esses isoladores, tal ponto que essa isolação pode ser rompida e aí você tem um curto-circuito de uma linha para a terra através da torre, por exemplo. Situações desse tipo até foram recentes. Eu acho que no ano passado saiu uma linha de 500 kV da Chess lá em Teresina por conta de queimadas, né? Ou você pode até ter pássaros fazendo ninho, né? Isso aqui é típico em linhas de transmissão. Eles arrumam uma brechinha lá para fazer um ninho nessas torres, né? E aí você pode comprometer a isolação e causar um curto. Existe até algumas pesquisas e até dispositivos já implantados, né, para tentar evitar isso, para tentar evitar que esses pássaros maiores eles pousem nesses isoladores, né? Você bota, por exemplo, uma semi-esfera aqui e aí impede que a garra dele, né, se prenda nos isoladores ou nas linhas. Certo? Pode ser... e nisso aqui, por exemplo, já saiu várias linhas da Eletrosul, né, por conta de pássaros. Quando eu falo sair uma linha, tá, gente, é que a linha estava transmitindo energia e, de repente, ela para de transmitir. Ou seja, um grande bloco de cargas fica sem alimentação, fica sem ser energizado. É o apagão, né, digamos assim. Uma outra falha, uma outra causa de um curto-circuito são falhas em materiais e equipamentos. Então, tem um motorzinho aqui, por exemplo, da WEG. Lá no laboratório, na UACSA, nós temos alguns motores desse tipo. E dentro dele, ele é mais ou menos assim.
existe uma série de fios aqui, que nós chamamos de bobinas, tá? E às vezes essas bobinas podem ter algum defeito de isolação, devido a serem submetidas a constantes sobrecargas, por exemplo, ao ponto de que essas bobinas podem chegar a serem curto-circuitadas entre si, né? Então vocês veem aqui mais preto, né? Isso aqui pode ser um curto-circuito que tenha ocorrido nesse equipamento. Isso é típico também, se a gente trouxer para o contexto das nossas residências, um ventilador muito sujo dentro, ao longo do tempo, essa poeira e essa, às vezes, oleosidade, inclusive, dependendo de onde você mora, começa a se impregnar nessas bobinas e isso pode avançar para um curto-circuito, tá? Motor de geladeira, motor de micro-ondas. Micro-ondas ocorre muito quando você não faz a limpeza, né? Às vezes você tem um micro-ondas em casa e aí você bota algo para esquentar lá, ele começa a sujar as paredes do micro-ondas, aquilo vai se acumulando, começa a ir por trás do micro-ondas e às vezes isso pode originar aí até um curto. Ou objetos estranhos na rede e vandalismo, né? Eu espero que vocês nunca tenham feito coisas desse tipo, né? De, por exemplo, jogar sapatos numa rede de distribuição, soltar pipa próximo a isso. Isso é perigoso, você pode, de fato, ocasionar um curto. E, às vezes, aparecem uns caras que são meio doidos aí, né? Eles chegam a subir nesses sistemas para tentar roubar algumas peças, alguns fios. Tem que ter coragem para isso. Eu mesmo passo longe, mas não façam isso, nem estimulem. Se vocês verem, por favor, reclamem. Que esse cara pode simplesmente morrer. Né? E, além de morrer, ele pode desenergizar toda uma rede de consumidores. Né? Então, enfim, tem dois para tudo. Tá bom, mas quais são as consequências disso? Né? O que é que esse curto-circuito pode ocasionar no sistema? Primeiro de tudo, efeito térmico. Veja, todo e qualquer equipamento, ele normalmente é alimentado por um fio. Basta você pegar aí na sua casa o seu notebook, o seu celular, para ser carregado, a sua geladeira, tem um fiozinho lá que vai até a tomada. Por menor que seja esse fio ele tem uma resistência. E essa resistência, ao ser percorrida por uma corrente, não tem jeito. Vai eliminar aí energia na forma de calor por efeito Joule, né? Está aí uma expressão típica, P igual a I ao quadrado. O fato é que quanto maior essa corrente, maiores são essas perdas, né? Então, maior a dissipação de energia na forma de calor. E aí tem um exemplo disso, saiu no G1 aí, já é meio antigo, 2015, mas é da região de onde eu sou natural, né? Então, isso, incêndio destrói quiosque na Praia do Cabo Branco. Se vocês já forem em João Pessoa, ou até mesmo aqui em Boa Viagem, você vai ver que na orla ali existe uma série de quiosques, né? Que, dependendo da situação, eles fazem umas certas gambiarras para ter o seu quiosque alimentado, né, por energia. E aí você, às vezes, não tem um sistema de proteção adequado, você só fez uma ramificação do sistema lá para que você pudesse botar teu quiosque em operação. E daí, dependendo da situação, isso pode passar a ser uma sobrecarga e evoluir para um curto-circuito. Infelizmente, pode causar situações desse tipo. Outra coisa, incêndio destrói barracos e pode ter causado curto-circuito na Grande João Pessoa. Então, o pessoal de baixa renda, normalmente, eles fazem gambiarra porque eles querem ligar lá sua televisão, sua geladeira. E como isso não é feito de maneira, digamos assim, muitas vezes prudente, você pode ter, assim como nesse caso do quiosque aí lá na Praia de João Pessoa, você pode ter uma sobrecarga, você pode evoluir isso para um curto-circuito, uma vez que sobrecarga e curto-circuito são caracterizados por uma elevação de corrente. Quanto maior for essa corrente, maior é a perda por efeito Joule. Então, essas fotos aqui são de uma unidade recente que eu visitei, uma empresa lá em Igaraçu, e essas unidades de geração aí, elas foram submetidas a um curto, o pessoal ainda está investigando o porquê que isso ocorreu, mas vocês veem aqui o gerador, né, na foto mais à esquerda, a parte de fora dele, e a parte de dentro como ficou. Isso aqui é óleo diesel, tá? Derramado aí por conta de um curto. Provavelmente teve uma falha de isolação ou uma sobrecarga aí considerável, e isso aqui chegou a esse ponto, né?
Beleza, mas além dos efeitos térmicos, existem alguns efeitos mecânicos. Tipicamente, nós vemos que um curto-circuito está relacionado a fogo, né? Então, você tem uma maior corrente, maior dissipação de energia na forma de calor, mas... e aí vai ocasionando fogo. Só que isso pode também gerar alguns efeitos mecânicos, né? Mas de que tipo? Vou pegar um exemplozinho aqui de um gerador simples. Por exemplo, um gerador desse tipo aí que tem tipicamente nas usinas hidrelétricas. Se vocês verem, isso aqui é uma máquina rotativa, isso aqui gira conforme a água bate nas turbinas, tá? Então, isso aqui é um gerador, certo? Alguns de vocês provavelmente não serão familiares com essa expressão, mas isso aqui é uma equação de oscilação dessa máquina. Essa equação é muito utilizada para verificar a estabilidade da máquina, certo? Então, nós temos aqui esse termo mais à esquerda, não se preocupem com essas letras, mas esse termo aqui, essa derivada segunda aqui, de segunda ordem, é basicamente um termo relacionado à aceleração. Esse ângulo θ aqui significa a posição desse rotor aqui, posição relativa, em relação ao fluxo que é gerado pela máquina. Então, se esse ângulo faz menção à posição, a primeira derivada faz menção à velocidade e a segunda derivada faz menção à aceleração, né? E essa aceleração ela é relacionada com a potência mecânica que está lá na turbina, ou seja, a água que bate lá nesse rotor aqui para fazer ele girar, e a potência elétrica que, de fato, esse gerador aí externa para o sistema, né? Bem, essa curva, basicamente, da potência elétrica que o gerador disponibiliza para o sistema em função desse ângulo, normalmente é desse tipo, certo? Então, nós temos aqui a potência elétrica em função desse ângulo do rotor, ou ângulo de torque, digamos assim. Em condições normais de operação, nós temos uma certa potência mecânica que é constante no sistema. Ou seja, a água bate lá na turbina, você controla essa vazão de água, né? E aí você tem uma potência mecânica fixa no teu sistema, certo? Então, nós temos aqui um ponto, por exemplo, de equilíbrio, onde a tua máquina está operando em regime permanente, né? Que seria essa situaçãozinha aqui de equilíbrio. Na situaçãozinha de equilíbrio, nós temos esse ponto aqui em que a potência mecânica em azul é igual à potência elétrica em marrom, que é fornecida pela máquina. Então, se a gente pegar essa expressão aqui, ó, se potência mecânica e elétrica são iguais, nós temos aqui esse termo igual a zero. Ou seja, a aceleração da máquina é nula, significa que a velocidade da máquina é constante, você não tem problemas nenhum em relação à estabilidade. Todavia, se ocorrer, por exemplo, uma falta também é denominada de curto-circuito, tá, gente? Se ocorrer uma falta, o que acontece é isso, ó. A potência elétrica que tua máquina fornece ao sistema, ela cai para zero. Então, nós temos aqui uma potência elétrica que é zero, né? Então, temos aqui um ângulo inicial, um ângulo final aqui que eu botei com índice 1 aqui, justamente para dizer que, por exemplo, essa falta foi eliminada do sistema, né? E aí ele retornaria à operação. Mas se analisarmos essa área aqui em verde, nós temos que, como a potência elétrica foi para zero, nós temos que essa potência mecânica, que é constante, ela está maior do que a potência elétrica. Ora, se a potência mecânica é maior do que a elétrica aqui, nós temos um número que é maior que zero. Por consequência, a aceleração da máquina é maior que zero. Então, tua máquina vai ter uma potência mecânica maior do que a elétrica, então ela vai acelerar. Então, ela começa a girar de maneira bem mais rápida. Significa que isso daqui, ó, gente, que gira numa velocidade considerável, vai girar de uma maneira cada vez mais rápida, certo? Ao ponto que, se não houvesse a eliminação da falta em um determinado instante aqui, θ1, não sei nem se isso aqui é θ, não me recordo, essa máquina pode perder estabilidade, ela vai acelerar demais aí, vai causar basicamente vibrações mecânicas, e isso aqui pode começar a não só rotacionar, mas também transladar aqui, fazer um movimento aqui de translação, né? E essas vibrações aí podem fazer que a máquina perca estabilidade e os danos seriam basicamente irreparáveis, né? Teria que ter uma manutenção aí considerável, tirar essa máquina de operação, pegar esse guindaste, tirar isso daqui e fazer toda uma manutenção aqui nessa parte, nesse buraco que iria existir, tá? Então, os curtos-circuitos normalmente também se caracterizam por esses efeitos mecânicos, certo?
Tá bom, mas se ocorrer um curto-circuito, a concessionária ela pode ser penalizada. E só a título de ilustração, existe aqui no manual da ANEEL, né, nos procedimentos de distribuição de energia, por exemplo, no módulo 8, existe aqui os índices de qualidade de energia. Se vocês tiverem interesse de consultar isso depois, aqui vai mostrar como é que se calcula basicamente todos os índices de qualidade de energia que uma concessionária está submetida. E o que é que eu digo em termos de qualidade de energia? Que basicamente isso vai aferir qual a continuidade do serviço, né? Qual a duração das interrupções e como é que o consumidor pode ser ressarcido em relação a isso e como é que a concessionária pode ser penalizada, né? Esses indicadores, os limites deles, normalmente estão relacionados aqui nessa resolução normativa 729 da ANEEL, certo? Então, existe aqui uns indicadores de referência para essas transmissoras, né? E basicamente nessa resolução 846 existem os procedimentos e critérios para imposição de penalidades. Ou seja, se você, ou um sistema por completo, ele passa a ficar desenergizado por um bom tempo, possa ser que lá na tua fatura de energia, a depender de uma série de parâmetros, tá? Estou falando aqui de grosso modo, possa ser que na tua fatura chegue um desconto. Você teve um desconto devido à suspensão de energia aí num período de tanto a tanto. Isso é bem difícil de ocorrer, porque o sistema está cada vez mais confiável, digamos assim, mas é passível. Em linhas curtas, o que acontece? As empresas elas têm uma certa parcela variável, né, de remuneração. E elas, por exemplo, a cada ano têm direito a receber uma parcela variável em função da disponibilidade de suas linhas. Se essas linhas passam a ficar indisponível, ou seja, teve uma interrupção por tanto tempo, isso durou algumas horas ou alguns minutos, isso ocorreu com mais frequência do que se deveria, possa ser que essa receita aí da parcela variável da concessionária ela seja diminuída e a empresa receba menos. Tá? Ou pode chegar ao ponto, inclusive, dela ser penalizada. Por exemplo, nessa notícia aqui, lá no site da ANEEL, você tem que a ANEEL mudou a Light, que é uma concessionária, né, em 9,5 milhões por interrupções no fornecimento. Isso aconteceu aí no período de novembro, dezembro, uma interrupção ali no sistema da Light, a ANEEL foi lá e penalizou. Mas isso foi em 2010. Né? 2012 foi quando houve uma série de imposições do governo aí para que as empresas aumentassem os indicadores de qualidade, né? Então, é mais difícil você ver isso aqui, mas ainda acontece, tá? O fato é que a ANEEL está sempre fiscalizando. Bem, além dos efeitos térmicos, mecânicos e algumas penalidades, vou trazer para vocês alguns exemplos práticos de desligamento, né? O que é um desligamento? Novamente é quando uma linha ela deixa de fornecer energia. Então aqui a gente tem um sistema de 161 kV que aconteceu, por exemplo, nessa linha em azul aqui, que interliga esse terminal de Goshen. Quando eu falo terminal, é uma subestação, tá? Similar àquela que temos lá em Pirapama, lá perto da UAX, de Goshen para esse Drummond aqui, lá nos Estados Unidos. Então, isso houve mais de 40 faltas aqui, 40 curtos-circuitos que ocasionaram a saída dessa linha aqui no prazo de 5 anos. Isso muito causado por poluição nos isoladores. Então, lá tem uma área de vegetação muito grande, o pessoal agrícola joga um monte de fertilizante e você pensa que aquilo só serve lá para... só atua, por exemplo, na vegetação, mas isso vai se acumulando nos isoladores das linhas ao ponto deles poderem ser danificados e ocasionar faltas, né? Além disso, vandalismo, né? O pessoal jogando pedra nos isoladores, né? Umas brincadeiras aí que o pessoal costumava ter. Outro caso é aqui na Copel, por exemplo, uma linha que interliga as subestações de Assis e Londrina. Copel é similar à CELP, só que lá para o Paraná, tá? Então está aqui um sistema deles em 500 kV e houve uma conexão aqui, ou melhor, uma falta nessa linha, terminal de Londrina para o terminal de Assis. E aí eles verificaram muito a ocorrência de faltas evolutivas. Ao longo de um ano, perceberam aí aproximadamente 8 curtos-circuitos, se eu não me engano, que são considerados curtos-circuitos evolutivos. Tá, mas o que são esses curtos-circuitos evolutivos, né? Aqui tem um exemplozinho, ó, de um vídeo até do YouTube, peguei apenas para ilustração, vocês podem consultar depois. Vocês enxergam aqui, tem uma torre, né? Então essa torre está submetida aqui a um curto-circuito, veja que houve ocorrência de fogo, né?
em um isolador. Esse arco, esse fogo aqui, ele foi se expandindo com o vento e chegou ao ponto de pegar a outra fase. Ou seja, a gente tinha aqui um curto, provavelmente, de uma fase para a Terra, por meio da torre, e aí você teve agora a evolução para um curto entre fases. Isso se expandiu para um curto-circuito agora entre as 3 fases. Ou seja, você saiu de um curto monofásico para um curto bifásico, para depois um curto trifásico. Ao ponto de que essa fase aqui, ela simplesmente caiu no chão e você ficou com um curto em 2 fases. Fora a linha que está no chão lá, que também é um curto-circuito, tá? E aí você tem essa segunda linha agora, ela caindo no chão. Veja que o fogo vem acompanhando ela. Então ela cai no chão. E aí depois você fica só com um curto aqui na linha e 2 linhas no chão também, sendo curto-circuito. Isso demorou bastante, não deveria demorar tanto, né? Aproximadamente 3 a 4 minutos. Tipicamente esses curtos-circuitos aí são desligados em questões de milissegundos, mas esse aqui durou bastante. E aí quando ele desligou, né, alguém atuou lá para desenergizar essa linha, então isso caracteriza um desligamento, tá? Você perdeu essa linha de transmissão aqui. Então veja, o curto ele deixou de ser fase para ser bifásico, para ser trifásico, voltou a ser bifásico, com um curto aqui no chão também. Deixou de ser bifásico para ser monofásico, com 2 curtos no chão, e agora você tem a isolação do sistema. Então isso é falta evolutiva. Ela começa de um jeito e vai evoluindo para outras características, tá? Bem, isso aqui, gente, não ocorreu bem por um curto-circuito, mas é um exemplo do sistema elétrico brasileiro. Perdão pelas palavras em inglês aqui, mas eu apenas aproveitei de um trabalho que fizemos. Isso aqui é o norte do Brasil, isso aqui é o sudeste, isso aqui é o nordeste, em laranja. Todas essas ramificações aqui, em vermelho, amarelo, são as interligações do sistema elétrico brasileiro em 500 kV. Fora esse amarelo aqui, que é em corrente contínua, que interliga o sudeste ao norte do país, certo? Isso aqui aconteceu em 2018, não sei se vocês se recordam, que ocasionou aí um apagão em todo o sistema, né? A origem não foi um curto-circuito, mas já houve casos no Brasil de que o curto-circuito ocasionou isso. Então, eu vou dar apenas a título de ilustração. No primeiro momento, essa linha de corrente contínua, ela saiu, né? Você teve a saída dessa conexão. Ou seja, você não tem mais transmissão de energia aqui do norte do país, em Xingu, para o sudeste, na subestação de Estreito. Quando uma linha dessa sai, que transmite muita energia, você começa a ter um rearranjo no sistema elétrico. E aí isso passa a afetar outras regiões, tá? Por exemplo, isso ocasionou a saída dessa interligação aqui, de São José da Mesa, eu acho que esse é o nome, não me lembro, até o terminal de Peixe 2. Isso aqui está pequenininho, mas são linhas de grande extensão, tá? Isso aí, você perde uma linha. Com a saída dessa linha, isso ocasiona a saída dessa linha daqui que interliga Serra da Mesa, perdão, até Gurupi. Depois isso já evolui para uma saída, veja que isso aqui está numa região do país, isso já evoluiu para uma saída aqui em Tucuruí. Tucuruí é uma usina lá no norte, você tem uma saída de unidade de geração. Com a saída dessa unidade, isso já ocasionou a saída dessa outra linha aqui de Samambaia para a Serra da Mesa. Então, quando isso sai, essa subestação de Lajeado aqui, ou melhor, essa usina de Lajeado já sai. Então, você tem uma unidade de geração hidrelétrica aí saindo de operação. Veja que a saída de um aqui, dessa linha CC, foi ocasionando uma bola de neve aí, né? E depois isso fez com que Presidente Dutra e Teresina 2 e Boa Esperança tivesse a saída dessa linha, ou seja, perdeu a interligação do norte do país com o nordeste, que ocasionou, por consequência, a saída da subestação de Colinas e Ribeiro Gonçalves. Então, o nordeste começou a perder a interligação com o norte, que depois ocasionou a saída de, acho que é Rio das Éguas, não me lembro, com a subestação de Serra da Mesa e Lusiânia. Ou seja, nesse caso, o Nordeste ele fica isolado do resto do país, né? Então, nós temos aquela situação em que o sistema está ilhado e aí o Nordeste ele não conseguiu segurar
ele saiu de operação, foi quando nós experimentamos o apagão no Nordeste, lá em 2018. Então, a origem, nesse caso, não foi um curto, mas já houve precedente no Brasil de curto que pode ocasionar isso tudo aqui, e você termina apagando todo o sistema elétrico, tá? Dependendo da situação. Então, nesse cenário, está aqui o mapa do Brasil, né? Fornecido pelo ONS, tanto em 138 kV amarelo, 230 kV em verde, linha CC aqui, ou seja, todo o sistema interligado do Brasil. Vai desde o sul, interliga inclusive com o Uruguai, Argentina, vai para o norte do país. Você tem uma grande extensão de linhas de transmissão. E se você ver, em 2019, nós tínhamos aproximadamente 142 mil quilômetros de linha. O horizonte para 2024 é que aproximadamente 40 mil quilômetros sejam adicionados no sistema. Isso em termos de linha de transmissão a partir de 138 kV. Tá? Se a gente pegar só o sistema CELP, por exemplo, só a CELP ela tem 147 mil, quase 148 mil quilômetros de linha de distribuição. Isso para atender Pernambuco, né, e a cidade de Pedra de Fogo, na Paraíba. Então, veja a extensão dessas linhas. E se houver um curto-circuito de qualquer delas, é preciso que você identifique aí da maneira mais rápida para que você mande sua equipe de operação, lá de manutenção, para fazer os devidos reparos e reconduzir o sistema ao pronto restabelecimento. Senão, ocorre naquelas coisas lá de penalidades, né? E aí a localização do curto ela tem que ser conhecida ou pelo menos estimada. Beleza, mas como é que então se estima essa localização? Inicialmente, de maneira visual. O pessoal lá ia com binóculos mesmo, tá? Ou até despachava helicópteros na linha de transmissão procurando. Olha o custo disso. Hoje em dia as coisas estão mais sofisticadas, obviamente. Um drone ele pode ser submetido a campo, né, para inspecionar uma linha. Normalmente são utilizados para manutenção de linha. Para efeitos de identificar um reparo, você tem toda uma assistência por trás. Isso evoluiu para a ligação dos consumidores. É comum, e eu tenho às vezes até pena do pessoal das concessionárias que atendem, né? Muitas vezes tem um curto-circuito lá, você fica sem energia em casa e aí tem uma ligação do pessoal, aí começa a esculhambar os atendentes como se eles estivessem em culpa. Né? Mas o fato é que a ligação desses consumidores ela é um bom indício de onde tem um curto-circuito e pode nortear aí a concessionária para conduzir o reparo. Mas não é a melhor forma. O ideal é que a concessionária ela tenha algum mecanismo lá automático que possa conduzir a identificação desse local, né? E para isso existe alguns dispositivos de localização de curto, né? E os relés de proteção, né? O relé de proteção é um equipamentozinho desse que normalmente está na subestação na forma de painéis desse jeito aí, né? Certo? Esses dispositivos, localizadores de falta ou relé de proteção, eles recebem informação desse jeito. Por exemplo, isso aqui em cima é o sinal de tensão de um curto-circuito que ocorreu em campo, na subestação de Goianinha, tá? Um curto-circuito real. E o dispositivo armazenou esse dado de tensão e esse dado de corrente. Nós percebemos aqui que a corrente ela aumenta, né, depois de um tempo. E o fato é, como é que nós pegamos esses sinais e achamos que o curto, sei lá, foi a 40 km de uma subestação? Né? Será que isso é possível? E aí existe uma infinidade de técnicas para se fazer isso. As mais usuais, ou melhor, todas elas dependem de processamento de sinais. Dando valor aí ao professor Fernando, na disciplina dele, que vocês podem cursar lá e achar que só serve para telecomunicações ou algo do tipo. Mas não, tá? Processamento de sinais vocês vão aplicar em tudo para onde vocês forem. Não só aqui, mas em controle, sei lá, independente da área que vocês forem. E dentro dessas técnicas você tem aquelas baseadas em fasores, ou seja, você pegar esse sinal aqui, ó, e calcular aqueles fasorezinhos que vocês veem lá em circuitos 2, eu acho. Outras técnicas é baseada em inteligência artificial. Como é que você pega essa informação aqui e treina todo o teu sistema para ele identificar o local da falta? Uma outra forma é por ondas viajantes, né? Quando você tem um surto na linha, por exemplo, um raio batendo na linha, né? Você vê aí que existem alguns surtos que caminham ao longo das linhas, algumas ondas aí, por isso que elas são chamadas de ondas viajantes, que elas de fato viajam ao longo da linha. E como é que a gente pode usar essa informação a nosso favor, né?
Bem, enfim, dentro de todo esse contexto, existem alguns desafios, né? Vamos considerar aqui 3 subestações fictícias, né? Particularmente na subestação 2, e vamos supor que houve um curto-circuito aqui. O que é que o pessoal relata em campo, né? Eu já relatou, o pessoal da Chess, por exemplo, que às vezes o curto aconteceu nesse ponto vermelho, que é uma linha que interliga 2 subestações, por exemplo, Recife até Mogi, só que o teu dispositivo lá, ele identifica como se a falta fosse ao contrário. E aí você desloca tua equipe de manutenção para proceder esse reparo, mas você desloca no sentido contrário ao que de fato é. Então você tem aí um retardo nessa manutenção, nesse restabelecimento do serviço. Então tá aí algumas atividades de manutenção do pessoal técnico, sobe lá na linha, muitas vezes pelo helicóptero, desce aqui no isolador e vai proceder ao reparo. Outro desafio comum aí, né, por exemplo, é uma árvore tocando numa linha, no alimentador. Isso é mais típico no nosso caso aqui de CELP, que é distribuição, né? Então, existe até algumas propagandas, né, algumas conscientizações, digamos assim. Uma árvore crescida é um galho na rede, é aí que mora o perigo. Então, a gente tem um exemplo do que pode evoluir esse contato. O que acontece é que essas árvores apresentam resistência elevada e se a gente recorrer à lei de Ohm novamente, se a impedância aumenta, a corrente diminui. Ou seja, você tem um curto-circuito, muitas vezes, com intensidade de corrente que é menor do que aquela que passa no sistema. Só que lá no começo a gente disse que um curto-circuito se caracteriza por uma elevação de corrente, né? Uma impedância nula, mas nem sempre, tá? O curto-circuito ele pode ter uma impedância elevada, é o caso da árvore, e a corrente pode ser bem pequenininha, ao ponto que esses sistemas tradicionais aí, eles podem identificar que aquilo não é nem um curto, é algo lá, uma carga no sistema e pronto. Muitas vezes consumidores que ligam lá para a concessionária para identificar isso, certo? Um condutor desse caindo no chão, né, ele fica lá rebatendo no chão, não cheguem perto daquilo. Não sei se vocês já viram alguém chegando. Isso é um perigo danado, a pessoa pode literalmente morrer, tá? Quanto a isso, porque a corrente é bem pequenininha, a pessoa chega perto e simplesmente toma um choque e morre. Bem, mas como é que o engenheiro atua nesse setor? Bem, do ponto de vista da análise, ele pode ser um engenheiro que vai analisar essas ocorrências, e aí no ONS existe um submódulo nos procedimentos de rede, que é para avaliar o desempenho do sistema de proteção. Está aqui um relatóriozinho real, certo? Que o pessoal faz, os engenheiros lá em campo, por exemplo, no ACEP ou no ACHES da vida, eles têm que fazer relatório disso e emitir para a concessionária. Eu vou só destacar aqui, por exemplo, uma ocorrência que aconteceu no terminal de Goianinha até Mussuré 2, nessa linha aqui, 04F1, né, onde houve a identificação do curto a 13,44 km, que corresponde a 26% da linha. Ou seja, esse é um dado que você, como engenheiro, se for para a área de análise, você vai ter que determinar para submeter esses relatórios ao ONS toda vez que tem lá uma atuação. Certo? Ou você pode ser da operação, né? Qualquer concessionária, aqui tem um exemplo de Itaipu, ele tem toda a figura do sistema elétrico nessa tela. Então, você consegue ver em tempo real o que é que está acontecendo e se tiver algum curto, você também consegue ver aqui por meio de um alarme. E você está na operação, mas você pode também não só coordenar a equipe de operação ou trabalhar nela, né, mas também despachar as equipes de manutenção, acompanhar o serviço de manutenção em campo e ir lá verificar o que é que de fato houve, né, para que ocorresse aquele curto-circuito e o que é que vocês podem fazer em conjunto para eliminar isso e conduzir o sistema ao restabelecimento do serviço da maneira mais rápida possível. Às vezes o curto-circuito acontece lá de 2 horas da manhã, você tem que estar com o seu celular disponível para que o pessoal ligue, te chame e você vá lá resolver. Tá? Quando eu digo vá lá resolver, não quer dizer que você vai subir numa linha e proceder com esses reparos, não. Tem toda uma equipe para isso, todos os procedimentos, mas você pode simplesmente coordenar e por aí vai. Certo? Tá, mas quais são as tendências, né? Na localização. Ainda existe uma dificuldade de se localizar, mas o que é de tendência mais é você conseguir detectar a ocorrência dessa falta antes mesmo dela ocorrer. Você já vê ali que aquela região é suscetível à ocorrência de distúrbio sem ter ocorrido distúrbio nenhum. Né? E você vê isso a partir de precursores. Vegetação próxima, isoladores sujos, por aí vai. Daí você pode emitir alarme, né? A concessionária pode checar.
E aqui tem um exemplozinho do que já é feito de maneira bem, digamos assim, ainda não é uma maneira consolidada em campo, mas só um exemplo passível do que pode ser utilizado para que isso possa ser, de fato, consolidado nas aplicações, né? Nós temos aqui um registro de um curto-circuito que ocorreu, aqui a corrente aumentou nesse tempo, mas antes dessa corrente aumentar, antes mesmo disso, se a gente der um zoom aqui, ó, existem algumas modificações nesses sinais. Essas modificações aqui, elas podem ser indícios de que haverá um curto-circuito, né? E dependendo da situação, você pode identificar esses indícios e já mandar a equipe lá para proceder sem que o curto-circuito de fato tenha ocorrido, certo? Bem, senhores, então é basicamente isso o que a gente tinha para hoje. Então, fica aberto aí a dúvidas de vocês, caso vocês tenham. Certo? Obrigado, Rafael. Agradeço a sua palestra. A gente abre então para as perguntas. Tem uma que já está listada aqui, que o Jardel fez já faz algum tempo. Acho que quando você estava mostrando aquelas imagens daquela falta que foi evoluindo, né? O Jardel pergunta o seguinte: de que material são feitos os isoladores que, naquele caso, sofreram aquele incêndio, né? Certo. Deixa eu só retornar aqui. Bem, vai demorar para eu retornar. Basicamente, Jardel, os isoladores, tipicamente, eles são de porcelana de vidro, material polimérico. Então, não a depender do projeto, é que você que especifica, certo? Mas, tipicamente, material polimérico. Certo. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, podem colocar aí. Aí eu vou fazer uma pergunta minha, então, enquanto o pessoal não se manifesta. Rafael, quando você tem o desligamento de uma rede, talvez fuja um pouquinho do escopo, mas eu fiquei um pouquinho curioso. Como é que é o protocolo para que seja feito esse reparo? O que acontece na sequência? Depende de cada situação e do nível de tensão, sabe, Fernando? Primeiramente, quando você tem, o que acontece é que essas equipes aqui, elas são as primeiras a detectarem, né? Porque elas veem o sistema em tempo real. Digamos, o pessoal da operação, né, que trabalha aqui. Então, elas estão analisando o sistema em tempo real, vem a saída de uma linha, e aí você começa os procedimentos a chamar os responsáveis por esse setor. Normalmente, a área de manutenção. Quando acontece um curto, normalmente essa linha ela sai de operação, fica desenergizada. E aí você tem o indicativo do local do curto-circuito e você dispara essa equipe de manutenção lá no campo para ela checar isso daí. Isso é em caso, digamos assim, extremos, porque o primeiro momento que acontece teve o curto, o disjuntor abriu, existe uma forma de religamento. Então o religador ele espera um pouquinho e religa o sistema automaticamente, sem precisar que ninguém vá lá ou acione. Se o curto-circuito persistir, uma vez que o religador ainda está fechado, né, esse religador abre o sistema e pronto. Algumas concessionárias têm algumas normas que eles têm, por exemplo, até 3 possibilidades de religamento. Então, ele religa, o curto-circuito ainda está lá, ele abre, religa novamente, o curto-circuito ainda persiste, ele abre novamente e religa por uma última vez. Se o curto-circuito persistir, ele abre e não tem jeito. O pessoal verifica onde houve a falta e despacha a equipe de manutenção. Uma vez que o pessoal procedeu aos reparos, eles habilitam aí o procedimento de recondução do sistema. Legal. Deixa eu passar para a próxima pergunta aqui. O João está perguntando qual tipo de dado é monitorado para a identificação de faltas. Certo. João, normalmente são esses dados aqui de tensão e corrente, tá? Esses dados de tensão e corrente, eles são dados de entrada de dispositivos como esse. Então, esses dispositivos recebem esses dados de tensão e corrente e processam essas informações a depender desses tipos aqui de localização. Então, eles realizam o processamento do sinal aqui, com base em alguma dessas categorias, eles conseguem identificar esse local. Um comentário, não é bem uma pergunta, mas é um comentário. Pedro Henrique está falando que está com muita saudade das suas aulas. Acho que é bom falar. Beleza, Pedro. Legal, viu? Uma outra saudade pergunta. de retornar também.
Uma pergunta aqui. José Melo está perguntando se as técnicas de processamento de sinais que você, né, no caso, esses algoritmos aplicam para identificar essas faltas, é do mesmo tipo para qualquer tipo de sistema elétrico. E também se seriam as mesmas técnicas aplicadas, por exemplo, em robótica, ou as mesmas técnicas que são aplicadas em robótica são aquelas aplicadas em grandes usinas. Bem, inicialmente, eu não sei quais são as técnicas que são aplicadas em robótica, então não tenho condições de responder essa parte. Mas o fato é que o tipo de processamento de sinal vai depender do tipo do dispositivo que tu tens. Por exemplo, os dispositivos mais antigos, dispositivo desse tipo que eu estou mostrando aqui na tela, ele pega essas informações de tensão e corrente e calcula o fasor. Aquele fasorzinho que vocês viram lá em circuito 2. Então, eles pegam essa informação no tempo e calculam esses fasores. Beleza. Os algoritmos, os dispositivos mais novos, o que é que eles fazem? Eles pegam essas informações no tempo. Digo, a gente tem dispositivos desse tipo aqui que foram lançados, acho que há 1 ou 2 anos atrás, são os mais recentes na área. Eles pegam as informações desse tipo e calculam o local da falta por meio dessas ondas viajantes aqui, ó. Então, isso vai depender. Mas, de antemão, o que eu posso dizer é o seguinte: para calcular, você tem aquelas transformadas de Fourier, transformada do Euler, transformada de Park, aquelas transformadas já que muitas vezes a gente pensa que elas são aplicadas em algum sentido aí, né, quando estamos estudando algumas disciplinas, mas, na verdade, essas ferramentas são utilizadas numa vastidão de cenários que, às vezes, não tem nem ideia. Tá certo. Só, se você me permitir só um comentário, Rafael, as bases para todas as técnicas de processamento de sinal que você vai aplicar para qualquer área estão lá estruturadas naquelas disciplinas mais básicas, né? Sinais, começando com circuitos elétricos, que é o conhecimento básico de tudo, sinais e sistemas. Naturalmente, né, dependendo do que você vai fazer, você utiliza algoritmos que são distintos, mas eles são todos alicerçados nessas teorias, que são as bases das teorias, por exemplo, para analisar sistemas lineares. Em algumas questões, você trabalha com técnicas baseadas em não linearidades, né? Mas o começo de tudo é igual, mas as aplicações podem ser bem diferentes, né? Uma outra pergunta, que eu acho que é a última pergunta da palestra, Rafael. Jadel está com uma outra pergunta agora, que é a seguinte: os relés de proteção atuam em curto-circuito ou apenas em sobrecargas? Eles devem atuar em curto-circuito, né? Essa é a condição primordial dele. A primeira condição dele é atuar no curto-circuito. Isso eu digo um relé que enxerga curto-circuito. Existem outros relés que enxergam sobretensão, outros relés que enxergam frequência, outros relés que enxergam perda de sincronismo. Então, o que a gente está falando de curto-circuito são aqueles relés que são destinados a enxergar de fato o curto. Isso não impede que eles atuem para uma sobrecarga, mas a sobrecarga vai depender do tempo de duração dela e por aí vai. Tá certo. Bem, Rafael, acho que essas foram as perguntas para hoje. Eu agradeço bastante a sua participação, né? Eu já digo para o pessoal, a gente vai divulgar essa palestra lá na plataforma, no YouTube da UAXA, né? Então, quem tiver interesse em rever, pode rever por lá. Em breve a gente deve ter a divulgação de novas palestras. E, bem, por hoje a gente encerra por aqui. Você quer dar um recado final, Rafael? Beleza, Fernando. Eu que agradeço a participação. Pessoal, é uma satisfação tê-los aqui mesmo que remotamente, tá? Aproveitando as palavras de Pedro, também estou com saudade de estar lá na UAXA, é uma satisfação sempre. E se cabe uma mensagem, se cuidem, tá? A saúde vem em primeiro lugar, então tomem cuidado. E qualquer coisa, se vocês quiserem, em termos de engenharia aí nessas áreas, eu estou à disposição, se vocês tiverem dúvida, podem me contatar, tá? Certo, obrigado. Um abraço. Valeu, gente. Até logo, então, pessoal. Até a próxima palestra.